Olá, meu querido, olá, minha querida, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha do ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Esta é a nossa aula de número 15 e nós vamos fazê-la ao som de uma chuvinha que está caindo aqui na minha cidade. Olha que delícia! Então, a nossa aula de hoje fala sobre a progressão dos espíritos. E os objetivos específicos desta aula são analisar as características do processo de progressão dos espíritos para atingir a perfeição e refletir sobre a hierarquia dos espíritos segundo a escala espírita. Como sempre, eu vou fazer a leitura e posteriormente teço breves comentários, ok, queridos? Então vamos lá. Ensina a doutrina espírita que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem nenhum saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros só a suportam lamentando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Os espíritos, portanto, não foram criados uns bons e outros maus. Todos tiveram como ponto de partida a simplicidade e a ignorância, chegando à perfeição por meio das provas que lhes são impostas por Deus para atingi-la. Essas provas são por eles enfrentadas durante as reencarnações necessárias ao seu progresso. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim, é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça, mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação. Deflui desses ensinos a importância do livre-arbítrio para a progressão dos espíritos. Contudo, como poderiam esses espíritos, em sua origem, quando ainda não possuem consciência de si mesmos, escolher entre o bem e o mal? Haveria neles algum princípio ou alguma tendência que os encaminhasse para um caminho em relação a outro? Essa pergunta formulada por Kardec aos espíritos superiores recebeu desses a seguinte resposta: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns
cederam à tentação, outros resistiram. Acrescentam os espíritos superiores que essas influências acompanham o espírito até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsidiá-lo. Diferentes ordens de espíritos. Escala espírita. Assinala o codificador que a classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Esta classificação, aliás, nada tem de absoluta. Apenas, no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definido. De um grau a outro, a transição é insensível e nos limites extremos, os matizes se apagam, como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou também como nos diferentes períodos da vida do homem. Podem, pois, formar-se maior ou menor número de classes, conforme o ponto de vista de onde se considere a questão. Dá-se aqui o que se dá com todos os sistemas de classificação científica, que podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência. Sejam, porém, quais forem, em nada alteram as bases da ciência. Os espíritos, em geral, admitem 3 categorias principais, ou 3 grandes divisões. Na última, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os bons espíritos. A primeira, finalmente, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Essas 3 categorias principais ou ordens podem ser subdivididas em classes, como veremos a seguir. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. 10ª classe, espíritos impuros. São inclinados ao mal de que fazem o objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição. Satisfeitos com o conseguirem retardar-lhes o adiantamento, fazem-os sucumbir nas provas por que passam. Alguns povos os arvoram em divindades maléficas, outros os designam pelos nomes de demônios, maus gênios e espíritos do mal. 9ª classe, espíritos levianos. São ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo, a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldosamente em erro, por meio de mistificações e de espertezas. A esta classe pertencem os espíritos vulgares tratados de duendes, trasgos, gnomos e diabretes. 8ª classe, espíritos pseudo-sábios. Dispõem de conhecimentos bastante amplos, porém, creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir, com respeito às suas capacidades e luzes. 7ª classe, espíritos neutros. Nem bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Pendem tanto para um como para o outro e não ultrapassam a condição comum da humanidade, quer no que concerne ao moral, quer no que toca à inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, de cujas grosseiras alegrias sentem saudades. 6ª classe, espíritos batedores e perturbadores. Estes espíritos, propriamente falando, não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Manifestam geralmente sua presença por efeitos sensíveis e físicos,
como pancadas, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar, entre outros. Segunda ordem, bons espíritos. Quinta classe, espíritos benévolos. A bondade é neles a qualidade dominante. Apraz-lhes prestar serviços aos homens e protegê-los. Limitados, porém, são os seus conhecimentos. Hão progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Quarta classe, espíritos sábios. Distinguem-se pela amplitude de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as de natureza científica, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade e jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Terceira classe, espíritos de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevada são o que os caracteriza. Sem possuírem ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. Segunda classe, espíritos superiores. Esses em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Da linguagem que empregam, se exala sempre a benevolência. É uma linguagem invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Afastam-se, porém, daqueles a quem só a curiosidade impele, ou que, por influência da matéria, fogem à prática do bem. Quando por exceção encarnam na Terra é para cumprir missão de progresso e então nos oferecem o tipo da perfeição que a humanidade pode aspirar neste mundo. Primeira ordem, espíritos puros. Primeira classe, classe única. Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tendo alcançado a soma da perfeição do que é suscetível à criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a de uma ociosidade monótona, a transcorrer em perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. São designados às vezes pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Então, meus queridos, como é interessante estudarmos essa questão da evolução espiritual de todos nós, não é mesmo? Como nós vimos aqui nesta última classe, que é a primeira classe, a classe única, o nosso destino é evoluir até nos aproximarmos ao máximo de Deus, ou seja, nos tornarmos anjos. Esta é a vontade do Pai, esta é a vontade do nosso Criador. Então, quando nós somos criados todos espíritos simples e ignorantes. Isso nós estudamos no Livro dos Espíritos. Todas essas considerações que estão aqui estão no Livro dos Espíritos, não é mesmo? Então, a partir daquele momento, nós vamos evoluindo, como nós vimos lá nas últimas aulas, não é mesmo? Que nós vamos evoluindo a partir do princípio inteligente, desde lá da pequena célulazinha, vamos evoluindo, passamos pelas plantas, pelos animais e vamos evoluindo até chegarmos à classificação humana. E aí os nossos espíritos vão cada vez mais se depurando. Então, as provas e expiações que nós passamos aqui na Terra são para a nossa evolução. E claro, evidentemente que existem vida em outros orbes. Estudando também dentro da doutrina espírita, nós vamos descobrir isso, não é mesmo? E seria injusto vermos Deus como um pai ou um criador, quer seja um espírito perfeito como é,
que criasse apenas vida em um planeta, sendo que o universo é tão grandioso e nós somos apenas uma das galáxias, uma das menores galáxias que existem é a Via Láctea. Então, meus queridos, Deus, Ele nunca para de criar, Ele cria o tempo todo e todos nós temos a mesma oportunidade de crescimento. Nós podemos comparar como uma escola. Vamos imaginar que todos nós entramos lá na primeira série juntos. E aí todos vamos estudando a mesma matéria, até que no final do ano alguns ficam em recuperação, outros passam com nota máxima, outros passam com nota média, outros são reprovados e têm que repetir o ano. Então, todos tivemos a mesma oportunidade, não é mesmo? Mas cada um de nós teve o seu próprio aproveitamento. Então, não há injustiça na criação divina. Assim, justiça suprema, porque Deus é amor e justiça suprema, inteligência suprema, não é mesmo? Tudo em Deus é supremo, e Ele jamais seria injusto, dando mais para uns filhos e menos para outros. Então, a evolução, queridos, depende sempre de nós. Vamos imaginar essa situação de que quando nós entramos numa escola, uns passam, outros são reprovados, outros ficam em recuperação, mas sempre vai depender da pessoa, não é mesmo? Então nós temos que observar isso. A escala evolutiva é para todos. Todos estamos sempre ganhando as mesmas oportunidades, mas vai depender do nosso aproveitamento. Então que nós possamos aprender com essa lição tão maravilhosa que nós tivemos aqui nesta aula. Quero sempre considerar e relembrar vocês que, se vocês não têm condições de comprar as obras básicas de Allan Kardec e nem o tomo que nós estamos estudando, que é o tomo 1, vocês podem baixar através da FEB. Eu deixo sempre aqui abaixo, na descrição do vídeo, os links para que vocês possam ir até lá e baixar para si, ok, queridos? E lembro vocês também, meus amados, que aqui eu não estou em condições de dizer-me professora, certo? Não sou professora de forma nenhuma. Eu quero que vocês me vejam como uma aluna um pouco mais aplicada, uma facilitadora, uma monitora, que estudou um pouquinho e que agora pode auxiliar a vocês nessa caminhada. Mas estamos partilhando juntos, queridos. Não sou professora, não quero passar esse ar professoral para vocês, ok? Quero que vocês me vejam como uma irmã que está aqui tentando auxiliar a todos com muito amor, jamais querendo ser mais do que sou, sempre querendo andar junto com todos, sempre querendo partilhar, que o meu maior desejo e a minha maior felicidade é poder partilhar com vocês. Ok, queridos? Um beijo no coração de todos, então. Lhes recordo que todas as segundas-feiras, às 19 horas, nós temos nova aula do ESD aqui no nosso canal Universo da Mulher. Lhes convido também para todas as quartas-feiras, às 21 horas, estarmos juntos para fazermos o Evangelho no Lar. E nas sextas-feiras, às 18 horas, nós temos o Momento do Passe. É um momento em que eu amorosamente dou as minhas energias e sucessivamente, todos os nossos bons mentores, os nossos benfeitores estão junto de nós, nos dando as bênçãos de que necessitamos e a sustentação energética para que possamos cada vez mais ir bem nas nossas caminhadas desta vida. Ok, queridos? Deixo um beijo no coração de todos, agradeço pela agradabilíssima companhia de todos vocês e me despeço. Até um próximo momento. Tchau, tchau, pessoas lindas.